Hoje eu vou contar a história de como eu descobri a minha fé. Quando eu era muito jovem, como todo jovem, eu queria ser rico. E lendo um livro, eu descobri que existia uma coisa chamada alquimia. Na alquimia existem duas coisas chamadas o elixir da longa vida e a pedra filosofal. Com o elixir da longa vida você toma e você nunca mais morre. E com a pedra filosofal você é capaz de transformar chumbo em ouro. E aquilo me encantou. E eu comecei a pesquisar sobre isso porque eram as duas coisas que mais me apavoravam. Ficar pobre e morrer. Porque eu ainda não tinha entendido qual era a função do humano nesse mundo, como era a nossa passagem pela vida. E eu comecei a pesquisar livros sobre alquimia, tudo que chegava na minha mão comecei a ler. Teve uma hora que eu pensei que estava aos 19, 20 anos, sei lá. Na época, sei lá, eu tinha menos de 25. E eu achava que eu já estava pronto e fiz um ritual, um pedido para realizar os meus desejos. E aí a resposta de Deus, obviamente, foi não. E como todo jovem burro e mimado, eu fiquei muito aborrecido, fiquei chateado e rompi com a religião, com Deus, com a ideia de Deus. Então decidi, já que isso tudo não existe, porque eu tinha recebido um não, então achava que nada existia. Decidi me tornar ateu. Não acredito em nada, vou ser materialista. E aí comecei a me aprofundar no materialismo, nos filósofos materialistas, e me afastei completamente de tudo que fosse metafísico, que você acreditasse que fosse além do físico. Para mim isso não existia. E o final foi bem triste, porque o materialista ele se pega com os prazeres do mundo, com as dores do mundo, e aí eu comecei a beber muito, me envolvi com drogas e a minha vida foi por água abaixo. Foi muito ruim, foram anos de muito sofrimento e de muita negação de Deus. Até que chegou um ponto que eu não aguentava mais, estava a ponto de perder minha família. Minha esposa foi uma santa do meu lado, me ajudou muito e sofreu muito ao meu lado. E eu não sei como, só pela graça de Deus ela conseguiu acreditar no que eu poderia vir a ser um dia, porque aquilo lá nem eu acreditava mais em mim. E aí, num dia eu me envolvi numa briga de faca na região portuária daqui da minha cidade, sabe que na região portuária só tem o que não presta. E aí no dia seguinte eu pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Graças a Deus ninguém se machucou, foi uma briga de bêbados, então ninguém se machucou, mas é simbólico, né? Uma briga de faca é um negócio perigoso. E eu fui procurar um grande amigo meu, que então me levou ao caminho da espiritualidade. E no primeiro encontro, logo que eu cheguei na casa que ele me levou, foi estranho porque eu senti que tinha alguma energia diferente ali. E aí, quando eu sentei com uma entidade, um preto velho, que veio falar comigo, aliás, eu fui falar com ele, pai Joaquim de Aruanda, meu pai espiritual. E aí, quando eu me sentei, eu ainda estava com o canivete, que eu havia me envolvido na briga. E ele começou o atendimento e disse, virou para mim e disse, meu filho, você acha mesmo que na ponta de uma faca você vai resolver seus problemas? Opa, como é que ele sabe? E aí eu notei que havia algo diferente. E comecei a abrir minha mente para que talvez houvesse algo além da matéria. E me invadiu um sentimento de solidão, uma tristeza, um arrependimento de muita coisa. E aí ele virou para mim e disse, o filho declara para todo mundo que não acredita em Deus, né? Mas o filho lembra da oração que o Filho de Deus ensinou para a gente quando veio para a Terra? E eu disse, lembro. Ele disse, eu sei que você não acredita, meu filho, mas o filho lembra das palavras? Eu disse, lembro. Ele disse, então diga para esse preto velho, diga as palavras. E eu comecei, Pai nosso que estás, e eu só cheguei até aí. Eu comecei a chorar copiosamente, me invadiu um sentimento, uma coisa que eu não sabia explicar de onde vinha, e lá ali no meio daquele atendimento, muitas pessoas, tinham pelo menos umas 50 pessoas, eu chorava copiosamente, de soluçar, de não conseguir falar. E o meu pai, o preto velho, ali incorporado, na médium, simplesmente limpava a minha aura e me deixou chorar. E chegou uma hora que ele disse, meu filho, o tempo das lágrimas acabou. Agora é hora de trabalho, meu filho. O filho está atrasado na caminhada. Muita gente que o filho tem que resgatar ficou para trás. E o filho precisa trabalhar. O filho está muito contaminado com as coisas que o filho usa, né? Vai ficar em tratamento, mas vai vir trabalhar na casa do pai e cumprir a promessa que o filho fez quando veio para esse mundo. E aí começou a minha caminhada dentro do Vale do Amanhecer, de volta para o espiritualismo, de volta a acreditar, de volta a aprender, a rezar, aprender que as coisas não são como eu quero, elas são como são. O mundo é como ele precisa ser.
perfeito na sua essência, mas cheio de provas, porque a gente precisa dessas provas. E aí, calejado pela dor, eu já estava mais pronto para ouvir essa verdade. Uma verdade que eu neguei do fundo do coração, mas que finalmente chegou a hora. E aí eu comecei a acreditar, e de pequenos fenômenos em pequenos fenômenos, a fé foi desabrochando em mim, foi nascendo de novo em mim. Hoje eu não posso dizer que eu sou o rei da fé, ninguém pode, mas para a minha caminhada eu consigo caminhar com o tanto de fé que eu tenho, que para mim é muito. Por quê? Porque eu aprendi a confiar meus caminhos à espiritualidade maior, e a Jesus, e a Deus Pai Todo-Poderoso. Foi um caminho longo e doloroso, muito difícil, mas muito necessário. Aquele jovem cabeça dura precisava dessas bengaladas da vida no meu cucuruto, porque senão eu não ia aprender. Eu não estava pronto para ouvir. Eu só queria falar. Eu só queria que as coisas fossem como eu queria. Deus me mostrou com muito amor, mas com uma mão extremamente pesada, que as coisas não eram bem assim. E eu sou muito grato a Deus, a Jesus, aos meus mentores, ao meu pai querido, meu pai Joaquim de Aruanda, meu pai espiritual, porque ele teve muita paciência comigo. Graças a Deus, consegui chegar até aqui. Muita gente eu vi pelo caminho que não chegou, mas vão ter uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. A história ficou longa, mas ela é pura e verdadeira. Foi assim que aconteceu comigo. Todo mundo tem uma história para contar, né? Essa é a minha. E aí, curtiu?